Cambriano, um período de começo, de mistérios e também de bizarrices. Desde artrópodes bizarros com anatomia surreal, até um vertebrado primitivo que parece um monstro de filme de terror. Então, se segurem, porque hoje vamos conhecer o período mais bizarro da história da Terra. Para entendermos melhor o período que vamos explorar nesse vídeo, temos que saber o que aconteceu antes dele começar. O pré-cambriano não é exatamente um período na história da Terra, mas sim um termo informal que compacta todos os períodos que vêm antes do cambriano, desde o surgimento da Terra até a formação dos primeiros seres vivos, que no começo eram apenas bactérias e depois foram se diversificando. No pré-cambriano, tínhamos animais que se pareciam mais com algas do que realmente animais. O Cambriano é o primeiro período da Era Paleozoica, tendo seu início há 542 milhões de anos atrás, e tendo seu fim há cerca de 488. E foi ele quem deu início à vida como conhecemos. E isso vem até de uma forma bem enigmática. Eu estou falando da Explosão Cambriana, basicamente um evento onde foram encontradas várias novas espécies no registro fóssil. Um dos exemplos desse evento vem dos fósseis encontrados em Berkshire, onde temos vários fósseis bem preservados e detalhados. E foi lá onde várias espécies foram encontradas e estudadas. Essa explosão não foi literal. Esse nome se dá pelo fato de todas essas espécies encontradas não estavam presentes antes naquele período, e do nada simplesmente apareceram. Bem, uma das explicações para esse evento usam dos genes ROX, que são os genes responsáveis pelo desenvolvimento embrionário. Então qualquer mudança que esse gene fizesse poderia ocasionar uma nova espécie. Claro, essa teoria ainda tem muitos furos, já que nem todas as mudanças seriam suficientes para criar uma nova espécie, que é bem complexo, né? A explosão cambriana ainda continua sendo um mistério a ser resolvido. Tá na hora de conhecermos as espécies desse período. Anomalocaris, a primeira carta criada para a Batalha das Eras, é também a primeira carta Apex do jogo, o que é mais do que justo, já que esse nosso amigo estranho reinou absoluto no Cambriano como predador máximo, medindo 1 metro de altura. Sim, naquela época 1 metro já era um gigante colossal, e por isso ele ganhou esse título, sendo a carta mais poderosa desse período, com seu nome significando Camarão Estranho, e olhando para ele, a parte do estranho encaixou perfeitamente. Outro membro dos Dinocaridídeos, que é o grupo onde pertence a Anomalocaris, temos o igualmente bizarro Opabinia. Olha só pra isso, cara. 5 olhos e essa coisa aí na frente, tipo uma boca. É bizarro. Ele é uma carta rara, muito útil por sua habilidade de capturar presas com a sua Proboste. Aliás, é o nome desse negócio. Em toda a Era Paleozoica, um dos grupos de animais mais presentes eram os trilobitas, e o seu surgimento foi aqui, no Cambriano. Temos espécies como Corinex oshida, Euratia. Se preparem, que o nome desse aqui é estranho. Paradoxides briareus. Nossa, quem teve a ideia de colocar esse nome? Caramba! Os trilobitas foram muito abundantes ajudando no ecossistema marinho, sendo animais generalistas, que comiam de tudo. Eles tinham uma carapaça óssea que envolvia todo o seu corpo, sendo um escudo natural contra predadores. E além disso, algumas espécies podiam se enrolar e virar uma bola, igual aos tatus de hoje, o que aumentava ainda mais a sua proteção, sendo assim, fortes cartas de proteção para o seu ecossistema. A Lucigênia. Essa espécie aqui também tinha uma proteção, mas ao invés de se defender com um escudo, ele se defende com espinhos. Seu dorso é coberto por espinhos pontudos, que antes os paleontólogos achavam que eram suas patas. A Lucigênia, além de bizarra por si só, era um enigma, como todos esses elementos se encaixavam. Hoje em dia sabemos como ele era, mas ainda não deixa de ser um animal bizarro, que possui 3 espécies. Sim, existem 3 espécies da Lucigênia: Fortes, Sparsa e Hongmea. Só imagina você na praia quando de repente você pisa num desses. Imagina a dor que seria, sem falar de um possível veneno. Bem, melhor do que virar um titã, eu imagino.
O grupo dos vertebrados estava surgindo aos poucos no Cambriano. Um deles era a picaia. Ela é considerada como o ancestral dos vertebrados, por conta da sua notocorda, uma estrutura flexível em forma de bastão que se estendia ao longo do seu corpo, uma função precursora da coluna vertebral dos vertebrados. Um outro vertebrado primitivo que também surgiu no Cambriano foi o conodonte. Esse era um mistério para os paleontólogos, porque só os seus dentes foram encontrados. Então tínhamos milhares de dentes com um formato estranho que não se parecia com nada que vivia hoje em dia. Imagina o BO para descobrir o que era esse bicho. Até que um fóssil de um indivíduo muito bem preservado foi encontrado pelos paleontólogos, então dando um vislumbre sobre o que era aquele animal. Os conodontes foram bem duradouros, já que sobreviveram até o período Triássico, já na era Mesozoica. Impressionante, parece que beleza não é tudo no fim das contas. Rhycoichthys se parece bastante com um peixe primitivo pelo seu formato, que lembra bastante os peixes de hoje. E isso não se dá por acaso, já que eles fazem parte do mesmo grupo, os cordados. O Rhycoichthys, com seu crânio bem definido e várias outras características, é um verdadeiro craniata. Rhycoichthys é uma carta comum, sendo fácil de colocar no campo e sendo bem rápido, o que ajuda na hora de fugir dos predadores. Aqui foi um pequeno resumo das espécies do Cambriano. Futuramente lançarei vídeos separados para cada espécie e grupo, para a gente poder se aprofundar mais e você fazer melhores escolhas para o seu baralho. Como deu pra ver, as espécies que viviam no Cambriano eram bem diferentes e estranhas. Mas como era o seu mundo? Bem, o mundo do Cambriano era bem diferente do nosso, com mares que cobriam quase todo o globo, com poucas áreas de terra, tendo alguns continentes como Gondwana, que eram a junção da China, África e Índia. E nessas porções de terra não havia vida complexa, sendo apenas desertos cinzas. Era nos mares onde a vida estava fervilhando de vida. Os recifes de corais só foram aparecer para valer mesmo no Siluriano, mas aqui no Cambriano já existiam corais como conhecemos. Também tínhamos o surgimento das primeiras algas, que foram as precursoras das plantas. Essas sendo ótimas cartas para o seu ecossistema, ajudando a obter mais recursos e evoluir seu ecossistema. Mas o Cambriano não era tão calmo quanto parece. Aqui nós temos algumas cartas de manipulação e destruição, que você tem que tomar cuidado se seu inimigo as tiver. As erupções vulcânicas eram algo normal no período, por conta do clima estável da Terra. Por isso, a carta vulcanismo pode ser sua aliada ou significar o seu fim. Então, tome cuidado. E além dos desastres naturais, a cadeia alimentar do Cambriano estava formada, e é claro, o rei Anamlocaris no topo dela. Mas tínhamos outros predadores e presas, que também não ficavam para trás. Alguns delas até se enterravam na areia para se camuflar. E com a carta Remexer Areia, você pode tirar proveito disso e ganhar umas cartas extras. O Cambriano foi um período muito importante para a história da Terra, tendo dado start à vida animal mais complexa com a explosão cambriana. Mas como toda essa abundância ficou com o passar dos milhões de anos? Bem, existe a hipótese de uma grande extinção que teria acontecido na passagem do Cambriano para o Ordoviciano, mas isso também não é confirmado, já que algumas espécies cambrianas ainda resistiram e chegaram a outros períodos. E também essa extinção pode ser apenas uma má interpretação da falta de registro fósseis entre o Cambriano e o Ordoviciano. De qualquer forma, isso não tira o fato de que o ambiente estava mudando e novas espécies estavam evoluindo e se diversificando. Mas mesmo o Cambriano tendo ficado para trás, ele ainda tem um lugar especial aqui no Batalha das Eras, sendo o primeiro baralho do jogo, com várias cartas incríveis e bizarras. O Cambriano deixa pra gente o legado de ter sido o primeiro período com vida complexa, e por isso, ainda é um objeto de estudo muito fascinante, tendo mistérios que talvez nunca resolveremos sobre a origem da vida. Bem, e esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um gostei e um comentário. Para acompanhar mais sobre o próximo período, o Ordoviciano, e também sobre as próximas cartas que estão por vir, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sino para não perder nada. Bem, te vejo no próximo vídeo. Se cuidem.